gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E essa noite nós vamos falar sobre dois profetas de coragem, dois profetas que enfrentaram muitas dificuldades, mas eles não negaram o nome do Senhor. Dois profetas que, apesar das circunstâncias, eles pregavam a palavra da verdade. Eles, mesmo diante da morte, eles não temeram. Eles foram e falaram aquilo que o Senhor mandou falar. Amém? E essa palavra se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Aleluia, os irmãos vão projetar aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19, que diz assim: Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Quem foi o profeta Elias? O profeta Elias foi um homem escolhido por Deus para ir a... Elias é levado por Deus como profeta para confrontar a idolatria em que vivia o povo de Israel, governado pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel. Os israelitas se afastaram de Deus, do Deus vivo, e começaram a adorar a Baal. Olha a missão de Elias. Elias teve que ir até Israel e confrontar o rei Acabe, porque ele teve que falar ao povo que eles estavam adorando a Baal, vulgo Satanás, o diabo, é o nome que você quiser mais dar para ele, né? Porque ele é imundo, é nojento mesmo. Então o rei Acabe, né, estava ali com a sua idolatria, e o povo estava ali seguindo, adorando a Baal, o povo de Deus adorando Baal. Então Elias foi escolhido por Deus para ir a Israel, para resgatar esse povo, para fazer com que eles adorassem ao Deus vivo, voltassem a adorar a Deus. E assim Elias faz. Só que, quando Elias, né, está lá, e ele enfrenta uma grande dificuldade, porque o rei Acabe, né, ele não era um rei bonzinho, principalmente com o povo de Deus. Então, quando Deus fala com Elias, para que ele buscasse um sucessor para ele, que era Eliseu. Mas Elias, ele era profeta e ele liderava uma escola de profetas. Mas o interessante aqui é que quando Deus manda Elias ir buscar um sucessor para ele, não é nenhum da escola dos profetas. Deus manda ele buscar a Eliseu. E Eliseu era o quê? Lavrador de terra, trabalhava no campo. E aqui nós já podemos ver um ponto aqui, né, que é a nosso favor. O Senhor escolhe Eliseu pela sua fé, pelo compromisso que ele tem com o seu trabalho, pelo compromisso que Eliseu tem com as suas coisas terrenas ali. Ele tem compromisso. Ele não era um homem de ficar deitado na rede, ele não era um homem de ficar à toa, ele era um lavrador de terra. Ele plantava para poder colher.
E era um trabalho árduo. Então ele vai ao encontro de Eliseu, e quando ele está ali, quando ele encontra Eliseu, ele lança a sua capa. A capa de Elias não tem poder nenhum, porque a capa de Elias servia para ele se proteger do sol e do frio. Não tinha poder nenhum. Mas ele lança a sua capa sobre Eliseu. E naquele exato momento, Eliseu, ele sabe que Elias era um homem de Deus. E que aquele chamado não era só de Elias, aquele chamado era de Deus. E no mesmo instante, ele toma uma decisão. O que Eliseu faz? Ele vai até Elias e fala: deixa-me despedir dos meus pais, deixa-me beijar os meus pais. Eu preciso beijar os meus pais para que depois eu possa ir com você. E é aonde Elias fala com ele: vai e volta. E Eliseu pega aquela carruagem, pega o boi, mata, faz um churrasco, dá ao povo, para que eles possam comer. E os aparelhos ele queima como lenha. Ele queima todas as possibilidades dele se arrepender e voltar atrás, nessa chamada. Ele queima com todas as possibilidades. E quando nós somos chamados por Deus para fazer a obra, às vezes nós damos muitas desculpas: mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus afazeres, o meu horário é apertado, eu não tenho tempo, eu não posso vir aqui, eu não posso vir nesse dia, eu não posso ir aquele dia. Nós damos muitas desculpas. Mas nós podemos aqui aprender com Eliseu, que ele não contesta o chamado de Elias. Ele não quer saber, naquela hora ele sabe que ele foi escolhido para ser um profeta. E para ele é uma honra. E quando ele faz esse churrasco e dá ao povo, ele também está agradecendo a Deus pelo seu chamado, pelo chamado de ser um profeta. E para que Eliseu pudesse assumir essa posição de profeta, não foi da noite para o dia. Não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 7 meses. Levaram de 7 a 8 anos ele andando com Elias. E vendo todo o processo, tudo que Elias passava, como Elias agia, como Elias fazia, como Elias procedia diante de Deus. Porque Elias era um homem temente a Deus. Ele era um homem que ouvia a Deus e ele só fazia aquilo que Deus ordenava que ele fizesse. E aí nós já podemos trazer para a nossa vida. Temos feito tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado? Porque não foi um chamado do pastor Sérgio. O pastor Sérgio foi o profeta que levou o recado até nós. Aí eu pergunto: mas como nós estamos honrando esse chamado? De que forma? Aí você pode pensar: não, mas isso é só para os obreiros. Não, é para os adoradores. E todos nós somos adoradores. Todos nós somos profeta, porque o que profetizamos não é de nós, mas é dentro da palavra do Senhor. Porque quando nós vamos evangelizar alguém, nós não falamos de nós mesmos, mas nós falamos dessa palavra aqui. Aí nós nos tornamos um profeta. E como nós temos feito isso? De que maneira nós temos honrado o nosso chamado? Ah, não, mas foi o pastor Sérgio que chamou, não tem problema não. Qualquer coisa que eu falar para ele, tá bom. Mas nós nos esquecemos do verdadeiro chamado que veio do alto. O nosso chamado veio do Senhor, que fez o céu e a terra e nos formou. E Ele nos conhece melhor do que ninguém. E aqui, quando Eliseu fala: deixa eu ir beijar o meu pai e a minha mãe. Isso é o quê? Isso é honra a seus pais. Isso é honra. Ele é um homem que sabe honrar a sua casa, a sua família. Ele não faz as coisas de qualquer maneira, não. Primeiro eu preciso dar uma satisfação, beijar os meus pais e dizer a eles o que está acontecendo. Depois
ele queima tudo o que iria impedi-lo de seguir o caminho. Eu não estou dizendo que você deve deixar a sua vida secular. Eu não estou dizendo que você deve deixar as suas responsabilidades de chefe de família e dona de casa. O que eu estou dizendo aqui é que você deve levar a obra do Senhor, assim como você honra o seu trabalho, o seu patrão, os seus afazeres do dia a dia. Porque foi assim que o Senhor viu. Porque aqueles homens, todos os homens que Deus chamou, estavam todos trabalhando, todos ocupados. Começando pelos discípulos. Quando Jesus foi chamar os discípulos, eles estavam lá nas suas redes, nos seus barcos. Trabalho árduo. Trabalho pesado, trabalho cansativo. Mas o Senhor os chamou para o seguir. E seria menos cansativo seguir a Jesus? Ver tudo que Jesus passou e sabendo que eles iriam ter que passar também? Vendo todas aquelas coisas? Porque quando Deus escolhe, nós temos um tempo de aprendizado. Nós temos um tempo para sentar e aprender com o Senhor, antes da gente botar a mão lá no arado. Mas tem pessoas que quando elas são levantadas, elas são escolhidas, elas querem logo exercer o cargo. E Eliseu não estava com pressa, porque Eliseu sabia que ele tinha que aprender. Ele tinha que aprender com Elias como que ele iria fazer, para que ele não fizesse nada de errado que o Senhor não mandaria ele fazer. E ele era um homem de fé, por isso ele foi escolhido. E por que nenhum da escola dos profetas foram escolhidos? Porque o Senhor não viu assim. O Senhor achou melhor buscar um lavrador de terra, que tinha responsabilidade, que era um homem de força e de coragem, e um homem obediente e temente a seus pais. Muitas das vezes nós querer é bom, que a gente queira nos elevar num nível mais alto, a gente quer coisas, isso é bom para nós, mas quem escolhe é o Senhor, não somos nós. Não é o pastor Sérgio que escolhe porque ele quer escolher, mas ele é direcionado por Deus, e muitas das vezes é criticado por isso, porque escolheu fulano e não escolheu o Beltrano. Fala com Deus, é Deus quem escolhe, é Deus que separa. Será que Elias pediu para ser profeta, para passar por tudo que ele passou? Foi um homem que realizou grandes milagres, mas muitas perseguições, desejaram a morte de Elias. Mas Elias nunca negou a verdade, ele sempre falou a verdade. E é impossível a gente falar de Eliseu sem falar de Elias, porque Eliseu foi o sucessor de Elias. E Eliseu era um lavrador de terra, um homem bronco lá, que mexia com terra, mexia no pesado, e o Senhor foi lá e separou. Gideão estava lá, malhando trigo no lagar, mesmo com os riscos que ele corria ali de ser apanhado e morrer, matarem ele. Mas ele estava lá. Davi, quando foi separado, quando foi escolhido, Davi estava lá tomando conta das ovelhas do seu pai. Mas ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, ele enfrentava qualquer coisa. Mas ele não deixava nada ferir as suas ovelhas. E quem chamou esses homens? Foi Deus, o próprio Deus. Às vezes você pode estar olhando para você, mas eu não tenho força nenhuma, eu não tenho qualidade, mas o Senhor sabe do que você é capaz nele. Porque o que se move em nós é o Espírito Santo, é o Senhor que se move em nós. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. E quando nós procuramos fazer as coisas de acordo com o que Deus quer, o Senhor nos honra. O Senhor honra a sua palavra. O Senhor, Ele honra aqueles que o honram. E não adianta, porque Deus não chamou os homens desocupados. Deus só chamou os ocupados, aqueles que estavam trabalhando com serviços pesados, porque eles eram melhor? Não, porque eles tinham compromisso naquilo que eles faziam. Porque os discípulos tinham que levar o seu sustento para casa e tinham que pagar impostos. Gideão estava lá, malhando trigo no lagar.
lugar errado, mas foi o lugar que ele achou para malhar o trigo. Ele não ficou parado diante das adversidades, diante das dificuldades. Ele não ficou dando desculpa, eu não posso malhar o trigo porque, né, no lugar era errado. Não, ele foi lá. Ele encarou as dificuldades, ele encarou o risco dele, até mesmo dele morrer. E às vezes nós não queremos obedecer ao Senhor, não queremos fazer nada. Não, eu não posso, né, ser o profeta dentro da minha casa porque vão me julgar. Problema de quem te julgar. A palavra que você vai lançar é a palavra da verdade. A palavra que você vai lançar é uma palavra de vida, de cura, de transformação. Aí você é o profeta. Hoje o profeta somos nós, que pregamos a palavra, que temos um compromisso com o Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa da forma que eu estou, o que importa é que o Senhor tem um chamado na minha vida. Se eu olhar para dentro da minha vida, se eu olhar para mim, eu vou dizer, Senhor, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de fazer a tua obra. Porque eu olhando para mim, eu me vejo muito pequenininha. Por que o Senhor insiste em me chamar? Porque essa é a vontade dEle. Porque não foi eu que me formei no ventre da minha mãe. Não foi eu que quis me separar para estar aqui. Foi o Senhor quem nos separou. Porque sobre a tua vida há uma unção. Sobre a tua vida há um chamado. Mas, infelizmente, hoje nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde as pessoas não estão valorizando o seu chamado. Os obreiros foram chamados para quê? Foram chamados para trabalhar, mas eles têm um serviço deles. Eu trabalho até 5 horas da tarde, mas quando chegar às 7h30, eu tenho que estar na igreja. É a hora do Senhor, é a hora de você se mostrar como soldado de guerra. É a hora de você se apresentar a esse quartel, é às 7h30, 7 horas. Eliseu, o que ele fez? Ele não deu desculpas, ele poderia dar muitas desculpas. Não, mas eu estou trabalhando. Não, mas o meu serviço é árduo, eu tenho que arar a terra. Mas quando ele estava lá arando a terra, que Elias o achou, ele estava na 12º dos bois, né, lá no 12º. E quando ele lança a capa, ele entende tudo. E às vezes é preciso desenhar para nós. O Senhor me chamou para quê? O Senhor me chamou para quê? O Senhor te chamou para orar, para interceder, o Senhor te chamou para buscá-lo em espírito e em verdade. O Senhor te chamou para honrar os teus pais. O Senhor te chamou para honrar a tua família. Porque aquele que não honra a sua própria família, né? A palavra do Senhor diz que ele é pior do que o idólatra. Se ele não honrar sua própria família, por isso que Ezequias foi pedir para se despedir dos seus pais. E às vezes, quanto tempo tem, quando os pais moram longe, quanto tempo tem que a gente não fala com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente não os honra, não toma a sua bênção, porque hoje é só, né, hoje é aquela coisa, né, nova, e aí coroa, e aí velho, como é que tá, né? Mas ninguém hoje fala assim, pai, mãe, a sua bênção, a sua bênção. As coisas foram se perdendo ao longo do caminho, e a bênção de um pai e de uma mãe, de uma avó é muito valiosa. Então hoje a gente abençoa os nossos filhos sem eles nos pedirem a bênção. A gente está sempre abençoando. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Porque isso foi se perdendo ao longo do caminho. Nós não fomos ensinando. Os nossos filhos, os nossos netos e outras gerações vieram e foram dando lugar a outras falas. E essas coisas se perderam ao longo do caminho. Mas e o que aprendemos aqui? Que quando somos chamados por Deus, temos que crer que Ele nos chamou. E devemos responder a esse chamado com fé, assim como Eliseu. Eliseu, ele respondeu com fé.
Ele não quis saber o que iria acontecer com ele depois que ele começasse a seguir Elias. O que iria acontecer? Como que seria a vida dele? Ele não se preocupou com esses detalhes. Como que vai ser? Quem vai me sustentar? E agora? Como é que eu vou fazer? Ele não perguntou a Elias, quando é que eu vou tomar a posição de profeta? Quando é que você vai me colocar aí numa posição mais favorável? Não, quando ele foi chamado, ele foi servir a Elias. Primeiro ele serviu. Primeiro ele foi um homem abaixo de Elias. Ele foi chamado como profeta, mas não exerceu tão rápido o seu cargo de profeta. E às vezes nós somos chamados como obreiros, mas nós temos que entender uma coisa, que nós temos que sentar, ouvir e aprender para depois praticar. Mas muitos não querem assim, não. Eu quero saber o que eu vou fazer. Não, banheiro eu não vou lavar, não quero começar de baixo, não. Não quero lavar banheiro, não quero lavar copo, não quero ficar andando atrás de criança, filho dos outros, porque filho dos outros é problema do pai e da mãe. Não, não é assim. Nós fomos chamados para cuidar da casa do Senhor, para fazer tudo de acordo como o Senhor quer. Porque a nossa vida é cheia de testemunhos, é cheia de livramento, é cheio de bênção, de cura. O Senhor nos transformou. O Senhor nos chamou para ser profeta. O Senhor nos chamou em espírito. E nós temos que pregar essa palavra, a palavra da verdade. Começamos a viver um tempo muito difícil, aonde falar a verdade vai ser complicado. Mas só os homens e mulheres de coragem vão proferir segundo essa palavra. Que é sim, sim, não, não. Aquilo que não está dentro da palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Aquilo que o Senhor não deixou escrito, a gente lança fora. Amamos a todos. Temos que amar, que o amor é o princípio. Deus ama, né? E Deus nos ensinou a amar. Mas nós não devemos de gostar de certas coisas. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. E é isso que nós temos que aprender. É separar o joio do trigo. Mas como se é igual? Um dia desse eu estava vendo. O que é o joio? O joio é igualzinho o trigo, só que ele não tem semente. Vazio, é só uma palha. E o trigo, ele tem semente. Ele se multiplica. Ele tem a semente dele, que aonde se plantar, nós vamos colher. O trigo. Agora, nós temos que aprender a fazer essa diferença. Porque nem todos aqueles que estão em Israel são israelitas. Nem todos. E aqui, Elias, ele lidera uma escola de profetas. E nenhum daquela escola foi escolhido. Aí agora você pode entender o porquê que o Senhor foi lá e te chamou. Mas o Senhor me chamou e não me chamou da minha família. Por quê? Porque o Senhor viu algo especial em você. Porque o seu tempo chegou e dos seus familiares ainda não chegou. Mas não é por isso que você não deve orar, que você não deve profetizar para eles, que você não deve ler a Bíblia, que você não deve falar a verdade. Porque você é o profeta da tua família. Você é o profeta. Com a língua nós damos vida e com a língua nós matamos. Será que nós estamos matando alguém da nossa parentela, da nossa família? A quem nós estamos dando vida? Se você é um profeta, você tem que vigiar o que você fala, o que você faz, aquilo que você tem deixado como exemplo. Por onde você passa, na sua vizinhança. Qual é a palavra de bênção que você tem deixado para eles? Você tem orado pela sua vizinhança? Porque Elias e Eliseu, eles andavam juntos. 7 a 8 anos andando junto. Para Eliseu aprender a ser um profeta. Mas ele serviu em obediência, ele não estava preocupado que ele ali, ele estava como um servo de Elias.
E às vezes nós estamos aqui, não, mas até agora eu não recebi uma posição favorável a meu favor. A posição mais favorável é de ser um adorador. É de você adorar, glorificar e exaltar esse Deus que te dá tudo, que te acorda. É esse Deus que te levanta todas as manhãs. Nós conhecemos pessoas que entram em depressão porque vão fazer aniversário. Se nós estamos fazendo aniversário, é porque o Senhor nos concedeu mais um ano de vida e nós temos que ser grato ao Senhor. É gratidão. Vou entrar em depressão porque estou fazendo mais um ano de vida, então eu peço para morrer. Me mata, Senhor, me leva. E Elias, antes de Elias ser levado numa carruagem de fogo com seus cavalos de fogo, ele pergunta a Eliseu: Eliseu, o que eu posso fazer por você? O que você quer que eu faça por você? E o que Eliseu pede? Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Olha o que Eliseu pede. Será que tudo que Eliseu viu Elias passar foi só bênção? Foi só coisas assim, saudáveis? Ou ele viu Elias passar por muita tribulação? Ele viu Elias passar por muita perseguição, por ser o homem que ele era. Um homem valente, temente, corajoso, um homem que enfrentava as adversidades, até mesmo a morte. Ele falou: posso morrer, mas eu vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me ordenou a fazer. Mas ele quis uma porção dobrada do espírito de Elias. E o que nós estamos pedindo? Uma porção dobrada sobre as nossas vidas para nós realizarmos milagres, para nós impormos as nossas mãos e alguém ficar curado, para nós impormos as nossas mãos e as pessoas serem abençoadas. O que nós estamos pedindo ao Senhor? O que nós queremos nesse evangelho? Porque esse é um evangelho que requer responsabilidade e nós temos que saber tomar decisões. E aqui foi o que Elias fez. Elias, primeiro, ele tomou uma decisão. Quando o Senhor o chamou, ele falou: eis-me aqui, estou indo. E Eliseu fez a mesma coisa. Ele tomou uma decisão. Ele queima tudo, ele acaba com tudo que pudesse fazer ele voltar atrás. Porque, bom, se esse negócio aqui não der certo, eu tenho, o plano B. Mas para fazer a obra de Deus não existe plano B. Ou você é um adorador ou você não é. Porque em segundo lugar Deus não fica. Deus, ele não recebe o segundo lugar. Ele é o primeiro e o único. Amém? E ele entendeu. Então ele toma uma atitude. Como nós precisamos tomar. Eu tenho que buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu tenho que ser um adorador. Eu preciso ser quem Deus falou que eu sou. Para aquilo que Ele me chamou. Para aquilo que Ele quer que eu faça. Que eu não tenha medo de falar a verdade. Que eu não tenha medo de falar quem Ele é. Seja a autoridade que for. Que eu precisar corrigir. Se Deus mandar eu falar, eu preciso falar. Porque esses eram os profetas. Esses eram os homens de Deus. Porque quando Gideão estava lá malhando trigo no lagar, ele estava correndo um sério risco, porque se os homens que viessem atrás deles o achassem, ele ia morrer. Eles iriam matá-lo. Mas ele não ficou parado diante das ameaças. E nós, como nós temos ficado diante das adversidades da nossa vida? Como nós temos ficado, como nós temos agido? Como nós temos nos levantado diante de Deus? Como medrosos? Dando desculpas? Não, Senhor, agora eu não posso. Não, Senhor, eu tenho alguma coisa para fazer. Ó, pastor Sérgio, hoje eu não posso, não. Porque, o senhor sabe, né? Minha vida é corrida. Eu trabalhei muito final de semana, então, não posso.
Mas o Senhor não nos chamou para dar desculpa. O Senhor nos chamou, porque Ele viu em nós a responsabilidade que nós tínhamos com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso trabalho. Por isso que o Senhor nos chamou. Porque somos homens e mulheres de responsabilidades. Porque nós que somos donas de casa, não deixamos nossos filhos nem os maridos com fome, tendo alimento no armário para fazer. Os maridos não nos deixam passar falta de nada, porque eles vão ao trabalho, eles são provedor. Então Deus, vendo isso tudo, Deus falou, é você mesmo que eu vou chamar. Você acha que o seu horário está apertado, então eu vou apertar um pouco mais. Mas você vai ser provado para ser aprovado no meu reino. Porque primeiro nós temos que ser provados. E ser provado é passar pelo fogo, é passar pela água, é passar pela moenda. Está doendo, Senhor, eu quero largar. Quem aqui já não quis desistir? Quem já não quis parar com a obra? Diante das adversidades da vida, diante dos apelos, não, eu estou indo na igreja, eu estou indo e nada está acontecendo. Mas não tem que acontecer, é você que tem que fazer acontecer. É você que tem que tomar posição de servo. É você que tem que tomar posição diante das adversidades. É adorar a Deus em meio às batalhas, é em meio às lutas. É em meio àquele diagnóstico que chegou para você do médico, que não é nada legal, mas você adora o Senhor. Porque nós não somos daqui, nós somos lá de cima. E quando Elias foi levado ao céu, quando ele foi arrebatado por um carro com carruagem de fogo, e os cavalos de fogo, ele falou para Eliseu, fica atento, porque se você vê eu ser levado, você vai receber o que você pede. Então isso significa o quê? Que nós temos que estar atento à palavra do Senhor. Nós temos que estar atento àquilo que o Senhor está falando. Porque nós podemos melhorar e muito. Nós temos muitas qualidades que nós mesmos não sabemos que temos. Nós temos muitas qualidades para fazer a obra do Senhor. O Senhor nos deu talento. O Senhor nos deu, dons. E o Senhor, Ele vai nos moldando um pouquinho a cada dia. Nós vamos orando e às vezes leva anos para o Senhor nos responder. Quer ver uma coisa que eu acho difícil? É difícil, mas não é impossível. Nós oramos muito a Deus para nós termos o fruto do Espírito. Paz, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, então misericórdia, A mulher, é difícil a mulher que tem domínio próprio, quando você limpa a casa, aí os abençoados chegam e suja. Você tem que sorrir, Você tem que sorrir, não vai adiantar você brigar, aí, tudo limpinho, arrumadinho, copinho dentro da pia, olha para a cara do abençoado, sorrindo, a gente sorri. Não tem. Então, e a gente vai vendo que são coisas que nos tiram do sério, são coisas que aborrecem a dona de casa. Mas a gente, o Senhor vai trabalhando, e você vê que vai chegar um ponto que isso não vai fazer mais diferença na tua vida. Aí você sabe, glória, ele foi um instrumento nas mãos do Senhor para que eu alcançasse o domínio próprio. As crianças são usadas para que a gente venha ter domínio próprio. As situações que nós passamos. Então, são coisas que Deus nos dá para fazer com que a gente tenha domínio próprio. Amar quem te persegue. Você aprende com a perseguição. As pessoas são usadas para nos perseguir, para a gente alcançar as bênçãos do Senhor. Não é para que a gente fique mais atribulado, mas é para a gente alcançar as bênçãos. Para a gente poder ver que nós chegamos ao patamar onde Deus quer, aonde nada mais vai conseguir nos tirar do equilíbrio, porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas, o Senhor é aquele que quando Ele dá a sua palavra é porque Ele vai cumprir, mas nós temos que estar atento àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus está falando. Talvez nem você sabe ainda que você já alcançou o domínio próprio em certas áreas da tua vida. Aí você fala, isso aqui não, é porque hoje eu estou calma. Não é, é porque Deus está trabalhando. É porque Deus está fazendo. Não, hoje eu estou muito boazinha. Graças a Deus, Deus está te fazendo cada dia ser uma pessoa melhor.
Por quê? Porque você pede e você recebe. Tudo é possível àquele que crê, né? Tudo é possível. Quando nós batemos, a porta se abre. E aqui Eliseu, ele entendeu o chamado de Deus. Não tinha, ele ser profeta não tinha nada a ver com aquilo que ele fazia. Nada. Ele falou, bom, eu vou ao oposto, eu vou ser profeta, vou lidar com pessoas, vou ter que aprender, né? Tudo para mim é novo, e eu vou ter que largar essa minha profissão aqui. E é largar de vez, nunca mais voltar àquela prática ali. E ele queima todas as possibilidades, e nós estamos queimando todas as possibilidades que nos levam a ser aquela velha criatura, o velho homem que um dia desceu às águas. Nós estamos queimando as possibilidades da gente se tornar um verdadeiro profeta do Senhor. Porque aqui comparado com Eliseu, ele pede para ir beijar os seus pais. E Jesus também, quando Jesus ele chama, né? Ele fala assim, venha após mim. Ah não, primeiro eu tenho que ir lá, beijar meu pai, beijar minha mãe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E começa uma série de desculpas. Mas o Senhor não quer desculpas, o Senhor quer resultado. O Senhor quer obreiros valentes, obreiros dispostos a ser um verdadeiro valente na sua mão. É isso que Deus quer. Que você fale daquilo que o Senhor fez na tua vida, na minha vida. E isso aqui eu trago para a minha vida. Porque eu era costureira, não tinha nada a ver com isso aqui. Eu era costureira, eu sei costurar pano, gente. Sei fazer, né, pegar pano e transformar em alguma coisa. É isso que eu sempre fui na minha vida, costureira. Como muitos aqui têm, né, os seus afazeres, têm a sua, tem o seu trabalho. Ah, mas o que tem isso a ver com a obra de Deus? O Senhor é que sabe. Se você é responsável na sua área, lá fora, no seu trabalho, você vai ser responsável na casa do Senhor também. Porque Ele não chamou os desocupados, Ele só chamou aqueles que estavam ocupados, porque sabia que tinha responsabilidade. Como que você quer conseguir alguma coisa, atingir alguma coisa? Como você quer um bem maior se você não trabalha para conquistar? Ah, eu não quero. Meu pai e minha mãe trabalham, me sustenta, que é a obrigação deles me sustentar mesmo. Ah, e você vai querer ser um obreiro na casa do Senhor? Como? Então dê graças a Deus pela função que você exerce aqui, pela função que você tem no seu trabalho, porque Deus te deu talento, Deus te deu dons, Deus te deu tudo para você crescer. Você só é aquilo que você quer ser, aquilo que você quiser ser. E Eliseu foi um profeta que honrou ao Senhor, ele foi um profeta excelente nas mãos do Senhor, e ele obedeceu, ele cumpriu o seu chamado. E quando ele pega a capa, quando Elias é levado, a capa dele cai. Ele pega a capa de Elias e coloca sobre ele. Então ali ele recebe uma porção dobrada do espírito de Elias. Aí eu posso perguntar, você gostaria de ter uma porção dobrada de Elias? Você tem pedido ao Senhor uma porção dobrada no seu ministério? Você tem pedido ao Senhor uma porção dobrada sobre aquilo que você coloca a tua mão? Porque as bênçãos do Senhor virão e nos alcançarão. Não é eu que vou alcançar as bênçãos, mas as bênçãos vão me alcançar. Mas o que eu tenho feito para essas bênçãos me alcançar? Como eu quero receber algo do Senhor, como Eliseu quis receber ali de Elias, mas era do Senhor. Ele pediu a Elias, mas viria do Senhor. Como que eu quero receber se eu não estou disposta a dar nada, nem meu tempo? Ah não, meu tempo é porque eu preciso ganhar dinheiro, meu tempo é porque eu preciso passear, o meu tempo é porque, né, esse tempo que eu tenho aqui é para mim passear. Ah, não posso, estou sempre dando desculpas. Sinto muito em te dizer, mas você ainda não está disposto a queimar as carroças. Você ainda não está disposto a queimar, a fazer do boi churrasco para distribuir para o povo. Isso quer dizer, você não quer largar a sua vida passada
para viver uma nova vida em Cristo Jesus, né, como Eliseu fez. E aqui nós podemos ver que Eliseu foi um grande homem de Deus, que nós podemos querer ser também. Assim como Paulo foi, e Paulo, o que Paulo dizia? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Podemos dizer isso para alguém? Seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Podemos falar isso hoje? Podemos ter uma vida assim? Então eu espero que todos nós possamos ser verdadeiros adoradores, profetas do Senhor, como foi Elias, como foi Eliseu, como foi Eliseu, e como foi os outros profetas, tantos outros profetas do Senhor, que foi homens valentes, homens que realizaram grandes milagres. O maior milagre é acordar, né? E esse o Senhor nos dá. O Senhor sempre está nos dando chance de recomeçar. Sempre o Senhor está nos dando chance de consertar algo em nossas vidas. E quando Eliseu, ele vai beijar os seus pais, e Elias fala, você vai, mas você volta. E ele voltou, ele foi atrás de Eliseu. Amém? E como que nós estamos fazendo isso? Como nós estamos vivendo? Aqui em Êxodo, aqui a gente tem, aqui eu separei aqui, Êxodo 20, versículo 12. Que diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É honrar pai e mãe. Não foi isso que Eliseu fez? Ele honrou o pai e mãe, ele se despediu, né? E em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da tua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É o Senhor quem fala. Se a gente não tomar conta da nossa família, né? Se a gente não cuidar dos nossos, nós estamos negando a fé e é pior do que o infiel. Então, temos que prestar atenção nisso. Temos que cuidar da nossa família. A família é uma bênção de Deus. Amém? Põe o próximo versículo para mim, por favor. Não, está errado. Mas o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que está sempre nos chamando a atenção, o Senhor é aquele que está sempre sendo conosco. Amém? E o profeta, aqui, ele nos dá uma aula. Não se preocupe com os seus afazeres, não. Quando o Senhor te chama, Ele quer que você sente e que você aprenda para depois você exercer aquilo que Ele quer que você faça. Nenhum de nós, né, começamos sendo obreiros aqui, não. Quando nós viemos, a gente começou lavando copo, lavando banheiro, fazendo aquela faxina na igreja, todos nós. Ninguém começou de cima, não. Porque se a gente começar de cima, tem alguma coisa errada, né? Então, nós começamos assim. Aquele mutirão da limpeza, da faxina da igreja. Tinha tanta gente que a gente tinha que deixar um pouquinho para cada um. Falar, não, se eu fizer tudo, aquele ali não faz. Então, eu faço um pouquinho, aquele ali faz outro pouquinho, e aquele lá faz o outro pouquinho. Então, era um grupo, tinha união, tinha comunhão. Nós tínhamos prazer em fazer as coisas na casa do Senhor. E hoje,
Quando a gente fala, vai ter isso, vai ter aquilo, um monte de gente foge, ninguém quer mais. Ninguém quer mais servir ao Senhor, ninguém quer se juntar para fazer a obra. Mas nós temos que começar daí. Eu amo em fazer essas coisas até hoje. Até hoje eu amo fazer. Vamos ter um mutirão, vamos lá lavar o banheiro. Opa, estou aqui. Tem que ir lá lavar os paninhos de prato. Opa, vamos embora, vamos lavar pano de prato, vamos botar de molho, vamos botar a mão lá no arado. Vamos fazer a obra, vamos manter a casa do Senhor em ordem. Isso é para ter a casa do Senhor ter ordem. É para a casa do Senhor estar sempre organizada, cheirosa, para quê? Para receber os irmãos. Então vamos queimar as carroças para que a gente não volte à nossa vida antiga, ao velho homem. Vamos estar sempre andando, olhando para frente, olhando para o Senhor, buscando a Jesus, para nós chegarmos aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Porque eu não quero ficar parada à beira do caminho. Eu sempre falei com Jesus, eu não tenho sabedoria, eu não tenho inteligência, eu não tenho entendimento, eu estudei pouco. Sempre falei com Deus, Senhor, por que o Senhor me chama? Por quê? Porque Ele fala, porque sou eu que dou, não é seu, a palavra é minha, não é tua. Então, leia a minha palavra e fala, pronto, só isso. Mas é uma responsabilidade. Você quer? Pede ao Senhor. Porque o querer é bom, mas a escolha vem de Deus. Mas pede, porque uma hora Ele vai te abençoar naquilo que você quer. Eliseu não pediu para ser profeta, mas ele foi. Ele foi atrás, ele reconheceu o chamado, ele honrou ao Senhor, porque ele entendeu que não era o chamado de Elias, mas sim o chamado de Deus. E que nessa noite você possa entender que esse chamado não vem do pastor Sérgio, mas o chamado vem do Senhor que fez o céu e a terra. E sobre a tua vida há uma unção. Mas eu até anotei aqui. Um homem chamado, deixa eu ver aqui que o nome dele é meio assim, sabe, irmão? Mike Marduk. A unção que você respeita é a unção que vai crescer em sua vida. Qual é a unção que você está respeitando? Qual é a unção que eu estou respeitando? Porque é essa que vai crescer na minha vida. Então eu tenho que entender que sobre a minha vida há uma unção. Amém? Então que essa noite você possa falar com o Senhor aquilo que você quer. Honre ao Senhor com o seu chamado. Amém? Honre ao Senhor. E eu gostaria de chamar aqui a equipe de louvor. Honre o seu chamado. Porque Deus é aquele que opera, tanto no querer como no efetuar. Deixa Deus fazer na tua vida, muito mais além daquilo que você pede ou que você pensa. Honra o teu chamado, porque o teu chamado não vem do homem. Você foi chamado para adorar, então adore. Seja um verdadeiro adorador. Seja um verdadeiro servo e serva do Senhor. Deixa o Senhor realizar grandes milagres na tua vida. Porque são esses milagres que vai fazer com que você dê testemunho. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.